Amém, irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus, trazendo alguma coisa que Deus vem falando ao coração da minha casa. E hoje nós gostaríamos de meditar um pouquinho sobre servir a Deus. Então, por que nós somos felizes por servir a Deus? Então eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias. São duas palavras curtinhas. A primeira no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 42. A palavra de Deus diz assim: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações e as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O segundo texto para meditar nesse começo está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, o versículo 10. Diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém? Amados, nós estamos vivendo uma pandemia, não estamos? Quem sabe que pandemia que nós estamos vivendo hoje? Qual? Covid? Não é a pandemia da Covid? Pois é. Mas tem uma outra pandemia que nós estamos vivendo. Alguém já percebeu que nós estamos vivendo uma outra pandemia, que inclusive já está aí no meio de nós há mais tempo do que a Covid? É a pandemia do egoísmo. É a pandemia do eu. Cada dia é mais e mais comum nós ouvirmos jovens, adultos, idosos e até crianças falando as seguintes frases: se eu não me preocupar comigo, quem vai preocupar? Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? É direito meu. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Minha vida, minhas regras. Não. Primeiro eu vou ajeitar as minhas coisas, depois, se sobrar um tempinho, eu ajudo. E o que é que eu ganho? O que é que eu estou ganhando se eu fizer isso, se eu ajudar esse irmão? Pois é. Infelizmente, muitas pessoas hoje, no mundo, só se preocupam consigo mesmas. Só se preocupam com as suas realizações profissionais, pessoais, emocionais, financeiras. Elas estão preocupadas em se salvarem. E por isso elas esquecem dos outros, esquecem do próximo, esquecem até dos seus familiares. Vai pensar então se não esquecem a Deus. Colocam os seus objetivos, os seus ganhos pessoais, o seu trabalho, a sua vida, a sua realização acima de Deus, acima de qualquer coisa. E quantas vezes essas pessoas ao longo da vida, na hora que chega lá no final, não se percebem vazias, acabam percebendo que não são plenas, que está parecendo que sempre falta alguma coisa na vida delas. Esses dias eu vi uma charge interessante, que eram 3 quadrinhos. Era uma chuva de dinheiro e uma pessoa correndo atrás do dinheiro. O segundo quadrinho, ela continuava correndo atrás do dinheiro. E o terceiro quadrinho tinha uma plaquinha escrito fim em um abismo. Essa pessoa correu a vida inteira atrás do dinheiro, chegou no fim da vida, o que ela fez? O
que falta para essas pessoas, quando elas se sentem vazias, é muito simples. Falta Deus na vida delas. Falta o fundamental, o mais importante. Falta Deus. E a palavra de Deus é clara. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, tem um versículo que é muito familiar, né? As pessoas conhecem muito, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Só que nos dias de hoje parece ser mais fácil eu encontrar quem serve a esse mundo e corre atrás de dinheiro do que aqueles que realmente servem a Deus e procuram o eterno. Essas pessoas que servem a esse mundo, que correm atrás de dinheiro, elas não percebem, mas elas se acham livres. O dinheiro me dá liberdade. Dá mesmo. Essas pessoas, elas não percebem, mas elas são escravas. Elas são presas. Elas são presas de um estilo de vida. São escravas do dinheiro, de uma aparência, de uma necessidade material. Essas pessoas, elas não conhecem e não sabem o significado da palavra ser livre. Elas não sabem o significado da palavra ser feliz, o significado de ser realmente feliz. Por isso eu encho o peito e grito a todos os pulmões, a plenos pulmões, que eu sou feliz por servir. Sou feliz por ser servo. Mas por servir a Deus, nosso Pai e Senhor. E cada dia que eu mais sirvo a Deus, mais livre eu me sinto. Mais pleno eu me sinto por estar mais próximo daquele que não só me criou, mas me amou antes mesmo de eu existir. Me amou primeiro e sempre me quer bem. Eu não preciso me preocupar com coisas materiais. E às vezes a gente se preocupa. Eu falei isso aqui há 3, 4 domingos atrás. A gente se preocupa, a gente fica ansioso por uma série de coisas. É da nossa natureza. Mas eu não preciso me preocupar. A palavra de Deus já me ensinou. Está lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 31 a 33, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas o que eu posso fazer para servir a Deus? Como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Como que eu posso fazer isso ao longo da minha vida? Como que eu posso colocar isso em prática? Vamos lá então. A primeira coisa, a mais simples delas, é conhecer a Deus. Como é que eu posso servir a Deus se eu não o conheço? Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida se eu não o conheço, se eu não o reconheço, se eu não o vejo? Então, primeiramente, eu preciso conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. E assim eu posso saber o que fazer para servir. A palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 11, os versículos de 9 a 10, e diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Gente, não tem dificuldade. Precisamos buscar a Deus, conhecer Ele. E quanto mais eu busco a Deus, mais Ele me recebe, mais eu o encontro. Quando eu verdadeiramente, de coração aberto,
o busco de todo o meu coração, de todo o entendimento, eu o encontro. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4,8 o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, quanto mais eu o procuro, mais eu estou próximo dEle, mais eu vou conhecê-lo. Assim eu vou poder servi-lo com excelência. Devemos buscar conhecer a Deus para entender qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu vou conhecê-lo, mais eu vou saber da sua vontade para a minha vida. E tem uma frase que eu gostei muito, que eu li num estudo sobre servir, que diz o seguinte: a graça de Deus não apenas abre meus olhos para as oportunidades de servir ao meu redor, mas também me permite experimentar a alegria ao ver Deus trabalhar através de mim. Então, quando eu me entrego voluntariamente, de coração aberto a Deus e o busco incessantemente, a cada dia eu me sinto mais livre, mais preenchido por Ele, e assim eu posso conhecer a vontade dEle, e assim eu posso servi-lo com excelência. Não que Deus precise que eu faça alguma coisa, Deus não precisa de absolutamente nada que eu faça. Mas, quando decidimos servir, amar ao próximo, ajudar o irmão, isso agrada a Deus. Segunda coisa que eu tenho que fazer para servir a Deus e ser feliz nisso é obedecer os seus mandamentos. Do que adianta eu conhecer a Deus se eu não obedeço a Ele? Não adianta. Se não observamos os seus mandamentos, se não nos submetemos à sua vontade, qual é o sentido de eu conhecer a Deus e não obedecer os seus mandamentos? A palavra de Deus, para exemplificar isso, diz lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Como eu posso servir a Deus se eu não observo os seus mandamentos, se eu não obedeço aos seus mandamentos? Para servir com felicidade, com alegria, eu preciso de um coração puro, transformado pelo Espírito Santo, fiel aos mandamentos de Deus. Eu não posso ser aquela pessoa dividida, que pego lá os mandamentos de Deus e falo: não, peraí, esse aqui eu obedeço, esse aqui, sei, nem tanto. Não adianta fazer isso. A palavra nos ensina, nem todo aquele que diz, está lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, não adianta nada eu conhecer o Pai, mas se eu não obedecê-lo, se eu não me submeter à sua vontade. E quanto mais eu o conheço e mais obedeço, mais clara é a vontade de Deus na nossa vida. Porém, muitos dizem que o servem, quando, na verdade, o fazem por causa própria. Procuram um benefício, procuram alguma coisa para si. Muitas pessoas usam da palavra de Deus para conseguir vantagens, até para conseguir dinheiro. É onde eu disse lá no começo, vivemos uma epidemia do eu, do egoísmo, do olhar só para si, do não enxergar o próximo. E aqui cabe, eu estava procurando uma diferença entre as palavras servir e trabalhar.
Etimologicamente falando, somente traduzindo o que a palavra quer dizer. Trabalho vem do latim tripalium, que significa castigo. E o tripalium do latim, na verdade, era uma estaca fincada no chão para servir de tronco para castigo dos escravos na Idade Média. O trabalho vem, às vezes, na nossa cabeça, a recompensa, salário, dinheiro. Enquanto a palavra servir vem de servidor, que é do latim servitor, que significa aquele que é servente, aquele que serve, que é diligente, que é prestativo, prestimoso, aquele que cumpre com rigor e precisão o que tem a fazer. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, não é que é errado você receber pelo seu trabalho. Isso não é errado. Isso não é errado. Porém, quando a gente fala em servir a Deus, em trabalhar para Deus, é porque nós já temos a consciência de que o nosso salário já foi pago. Nós já recebemos. E por termos recebido, nós temos a alegria em servir. O nosso salário foi pago na cruz. Nós já fomos comprados por um alto preço. Nós não precisamos receber mais nada, nós já recebemos tudo. E aí, o que nós fazemos para Deus? Nós simplesmente trabalhamos visando algo em troca? Ou nós servimos porque já recebemos dele tudo o que precisamos? Isso é importante. Porque muitas pessoas se utilizam da palavra de Deus para receber, para ganhar dinheiro, para fazer disso um meio, sem se importar com o próximo, sem se importar com o irmão que está do lado. E aí vem o terceiro passo que é muito importante, que é ligado a isso que eu estou falando aqui agora. É amar ao próximo. Se você quer servir a Deus, ame o teu irmão. A palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como eu posso servir a Deus sem amor? O amor é a essência de Deus. Deus é amor. E nós já falamos disso aqui. Nós já falamos sobre amor. O que é amor? Amor é dar o melhor de si para o próximo. Não é simplesmente fazer o que a gente gosta. Existe uma diferença muito grande entre gostar e amar. Amar é um mandamento de Deus. Deus mandou que nós amássemos uns aos outros. Eu posso até não gostar daquilo, mas Deus mandou que nós amássemos. E como é fácil amar quem gosta da gente? Como é fácil fazer as coisas para quem nos trata bem, para quem nos quer bem. É tão fácil fazer isso. E fazer por quem não nos quer bem. E fazer por quem às vezes não gosta da gente. Porque é assim que Deus nos ama. Não importa o que nós façamos, Deus nos ama. E nós somos chamados a amar como Ele nos amou. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Um exemplo disso, na parábola do bom samaritano. Quem demonstrou amor? O sacerdote? O levita ou o samaritano? Qual deles teve uma atitude de amor? É aí que nós temos que ver. Qual é a nossa atitude? Qual vai ser a nossa atitude?
O amor é demonstrado em nossas atitudes, não somente no nosso falar. Não há como servir a Deus sem amor. E se você quer servir a Deus, ame, dê o seu melhor pelo seu irmão. Outro ponto para servirmos a Deus é sermos imitadores de Cristo. Somos chamados a ser imitadores de Cristo. A palavra de Deus diz lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Qual o maior exemplo de servir que nós conhecemos? Jesus. Aquele que poderia ter vindo com todo o poder, com toda a glória, com toda a majestade, com toda a pompa, veio humilde, simples, e veio servir. Veio para morrer no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todos nós. Como a Teca falou aqui mais cedo, sabe o que a gente merece? A morte. A gente não merecia estar aqui. Ainda assim, nós estamos. Porque Ele nos amou primeiro. Nós temos lá na palavra, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Vocês acham que imitar Cristo, nos dias de hoje, 22 de maio de 2022, vai ser uma coisa fácil? Vai ser um desafio simples? Ser que nem Cristo? É bem possível, se a gente for literalmente imitar Cristo, a gente acaba até preso. Nos dias de hoje, é bem provável. Porque esse mundo não é o nosso lugar. Quem olha para esse mundo e não vê que esse mundo está estranho, tem alguma coisa errada. Porque esse mundo não é o nosso lugar. Então, quando nos tornamos imitadores de Cristo, nesse mundo, nós vamos sofrer com dissabores, vamos ter desafios, desentendimentos, as pessoas não vão às vezes compreender, vão nos julgar, vão nos criticar. Por que tem gente que larga o conforto do lar, às vezes para estar aqui? Por que a gente faz uma reunião um sábado à tarde e a pessoa sai da sua casa, num sábado que ela poderia estar com a sua família, e vem aqui para a igreja? Por que pessoas largam seus trabalhos, largam as suas vidas e vão servir no outro lugar do mundo? Por que pessoas, depois do seu horário de trabalho, depois de trabalhar o dia inteiro, ainda vêm para a igreja para ajudar a limpar a igreja, para ajudar a arrumar alguma coisa, arrumar uma lâmpada? Se você falar com as pessoas que não sabem, que não conhecem a Deus, o que você está fazendo, irmão? Você trabalhou o dia inteiro, você ainda vai lá para a igreja arrumar palco, botar madeira no chão, serrar a coisa? Para nós parece natural, para o mundo isso não parece natural. Então, um desafio enorme é ser imitador de Cristo nos dias de hoje. Mas ainda assim, devemos nos esforçar para sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Servir como Ele nos serviu. Amar como Ele nos amou. Não por recompensas, não por galardão, mas porque queremos ser como Cristo. E finalmente, como e onde servir? A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 12,
nos versículos de 7 a 8. Se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Podemos e devemos servir a Deus aonde quer que nós estejamos. A qualquer coisa que estejamos fazendo. Eu costumo falar isso quando a gente está lá na UTI, no plantão. Não existe um trabalho maior do que o outro, desde que você o faça em honra e glória do nome de Jesus Cristo. Desde que você o faça para Deus. Se seu trabalho seja apertar um parafuso, irmão, você aperte ele em honra e glória de Jesus Cristo, que você o faça dedicado a Deus, que você o faça com maestria, que você se dedique a fazer aquilo com amor. Quer exemplos de servir? Louvor. Eles ganham por estar aqui? Eles recebem alguma coisa? Eles estão aqui para louvar ao Senhor. Esse palco que eu estou pisando aqui hoje foi feito durante as noites, até altas horas da noite, madrugada. Receberam alguma coisa para fazer esse palco aqui? Isso é servir. Os ministérios, os jovens, as crianças, os cursos da Universidade da Família, os alunos e professores, os ministrantes que estão aqui ministrando o curso, até altas horas da noite, depois do trabalho, ficando aqui até 8, 9, 10 horas da noite. Ninguém recebe nada para estar aqui, mas faz de coração feliz, faz com alegria. Você que sai da sua casa e vai na casa do irmão, porque ele está passando por uma dificuldade, você não sabe o que fazer, mas você sabe que ele está passando por uma dificuldade. Você liga para ele, ou você vai lá, você ora por ele, você vai lá e empresta o teu ombro para ele chorar que seja. Isso é servir. Isso é se entregar. Homens, puxa a orelha de vocês agora, as nossas, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, né? Aí chega em casa, você serve o dia inteiro no seu trabalho. Aí chega em casa, você não quer servir, você quer ser servido. Chegar em casa, ver uma pia suja, você vai lá, arregaça a tua manga, lava aquela pia inteira de louça, arruma o quarto. Isso é um exemplo de servir. Você preocupar com o irmão que está doente, com o seu familiar que está doente. Já tomou seu remédio hoje? Eu vi isso na postagem da Teca. Vai lá cuidar do irmão, seu ente querido que está doente, aferir uma temperatura, acordar na madrugada para ajudar um filho que está tossindo. Esposas que cuidam do seu marido, que cuidam dos filhos, dos afazeres de casa, com alegria, não porque vão receber por isso. Eu até brinco, falo assim, não tem trabalho maior do que a dona de casa, porque não tem 13º, não tem férias, não tem 1/3, não tem fundo de garantia, e ainda assim o faz com alegria. É a primeira a acordar e às vezes a última a dormir. E às vezes ainda tem um homem em casa que não vê isso, né? Que é pior ainda, né? É por isso que tem que fazer o homem ao máximo, gente, mulher única. Faz o homem ao máximo que isso conserte, hein? Esperamos que conserte. Né? Mas é isso, irmãos. Nós podemos servir a Deus, não é nas grandes coisas, não é fazendo obras enormes e gigantescas, são nas pequenas coisas, naquilo que o teu irmão precisa, às vezes numa palavra amiga. Você sabe que o teu irmão está doente? Liga para ele. Às vezes é só isso que você precisa fazer, ligar para ele. Está tudo bem, irmão? Você está precisando de alguma coisa? Se colocar à disposição. Se mostrar pronto para ajudar. Isso é servir. Amando o próximo,
Porque, volto a dizer, Deus não precisa de absolutamente nada nosso. Nada. Mas alegra a Deus saber que nós amamos como Ele nos amou. Servimos como Ele nos serviu. E nós nos dispomos a estarmos juntos. Ontem nós tivemos um momento lindo aqui. Reunimos 3 congregações, Sal da Terra, tivemos um café aqui, juntamos 25, 26 homens aqui. Vou até lançar um desafio, no próximo café tem que ter no mínimo 40. Tá? Porque se os chá das mulheres já juntou 30, 40 no primeiro, então no segundo a gente tem que dar pelo menos uns 40 homens. Mas já foi uma bênção. E a gente quer estar junto, próximo, para isso nós fomos chamados. Para estarmos juntos, aqui ouvindo essa palavra, que essa palavra às vezes caia no coração, e cresça, floresça, frutifique, e mais pessoas venham a entender como é bom servir a Deus. Não existe nada mais gratificante do que se entregar voluntária e definitivamente a Ele, nos rendermos, porque é tão bom, porque é impressionante o quanto Deus nos abençoa. E você pode fazer isso, meu irmão, a qualquer momento da sua vida, porque Ele continua a te amar, independente do que você faça. Amém? Resumindo, tudo que nós precisamos, nós já recebemos. Servir é uma alegria, é uma maneira de nós retribuirmos, mesmo que Deus não precise, tudo que Ele já nos deu. Portanto, busquemos conhecer mais a Deus, obedecer a Ele e submeter a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amar o seu irmão, fazendo o melhor de você para ele, sendo imitador de Cristo, mesmo quando o mundo inteiro te fala que isso é errado ou que isso não é normal. Vamos servir com alegria, dando o nosso melhor. Amém?